Olá, meus amigos e minhas amigas. Aqui estamos mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo sobre as emoções. Hoje nós vamos falar sobre duas emoções muito importantes na vida do ser humano: a alegria e a tristeza. Mas antes disso, gostaria de pedir àqueles que estão vindo pela primeira vez que se inscrevessem no canal. Esse canal é a proposta de ser um espaço para se discutir e refletir sobre questões ligadas ao autoconhecimento, à saúde integral e à espiritualidade. Então, se você puder colaborar com o objetivo do canal, se inscreva, deixe seu like, divulgue para seus familiares, amigos e, principalmente, escreva algum comentário, mesmo que uma coisa simples, porque isso faz com que o algoritmo do YouTube reconheça a importância do vídeo e divulgue para um número maior de pessoas, porque precisamos ampliar essas reflexões e esses conhecimentos, principalmente nos dias de hoje. Então, peço muito a colaboração de todos para que reforcem a divulgação do nosso canal, que não é o meu canal, é o canal de todos nós que estamos imbuídos da vontade de conhecer um pouco mais da natureza do ser humano, ok? Então, vamos conversar, vamos lembrar. Na aula passada, nós falamos sobre as emoções do medo e da raiva. Essas emoções são emoções primitivas que surgiram assim que o homem surgiu na face da Terra. Naquela época, na época das cavernas, era necessário que houvesse esse tipo de emoção, porque elas, de alguma maneira, possibilitaram ao ser humano a continuação da sua espécie. Imagine, por exemplo, um homem das cavernas que não tivesse medo. Ele estaria exposto com muito maior facilidade aos predadores daquela época, que era muito agressiva, muito inóspita. Então, essas emoções, elas foram fundamentais na sobrevivência do ser humano. Isso é muito importante que fique claro, né? E elas tiveram origem na estrutura que nós denominamos de cérebro reptiliano, ou seja, é a porção mais antiga do cérebro. À medida que o homem foi evoluindo, ele foi formatando novas estruturas no seu aparelho cerebral. Mas essa parte mais antiga funciona como uma lanterna, uma lâmpada de emergência, não é? Existe ali, nessa porção do cérebro, um órgão chamado amígdala cerebral, que funciona sendo acionada quando acontece uma situação de emergência. Então, essas emoções, vocês vão perceber que elas persistem, elas não se extinguem com a evolução do ser humano. Elas vão se sofisticando de alguma maneira, né? Naquela época, elas eram mais embrutecidas, porque o ser humano ainda não tinha desenvolvido
os seus sentimentos mais apurados e o seu intelecto. Ele precisava das reações instintivas para a sobrevivência da espécie, para a alimentação, para a procriação, para a luta ou fuga. Então, essas emoções do medo, da raiva, foram muito importantes. Aqueles que não assistiram essa aula, eu sugiro que vejam na playlist a aula anterior, onde terão as explicações sobre o medo e a raiva. Tá? Hoje nós vamos falar da alegria e da tristeza. Ok? Então, vamos lá na apresentação dos nossos slides. Um minuto que estamos apanhando um pouco com a apresentação dos nossos slides. Ok, vamos lá. A alegria. A alegria, como já falei, é uma emoção básica que surgiu assim que o homem apareceu na face da Terra. O que é que ela propicia? Ela propicia um contato, facilita o contato com o outro. E ela tem um efeito social, tá? Ela lubrifica as relações sociais. Já se fizeram pesquisas conclusivas sobre a importância do riso e se verificou que o riso é contagiante. Foi feita uma pesquisa em que uma pessoa entrava num vagão lotado do metrô, lendo um jornal, e, de repente, ele começava a rir, mas rir de uma maneira exagerada, rir alto. Todas as pessoas daquele vagão tiveram a sua atenção voltada para aquela pessoa. E, à medida que foram olhando aquela pessoa rir, começaram a rir também. De repente, todo o vagão estava rindo, sem saber exatamente o motivo daqueles risos. Então, o riso é contagiante. Já existem, vocês já devem ter ouvido falar, sobre os doutores da alegria, que são grupos de voluntários, médicos, enfermeiros, psicólogos, que se vestem com roupas de palhaço e visitam as enfermarias de hospitais, visitam os asilos com os idosos, visitam os orfanatos, brincam com as crianças. Então, essa tarefa lúdica, ela é muito terapêutica. Também já foram feitos estudos com dois grupos que recebiam a visita dos doutores da alegria e grupos que não recebiam. E a melhora do estado de saúde dessas pessoas que recebiam os doutores de alegria era muito mais rápida do que aqueles que não recebiam, provando que o riso, a alegria é terapêutica. Tá?
Quando nossos ancestrais conseguiam satisfazer as necessidades básicas, como alimento e segurança, a alegria reforçava esses comportamentos. Então, imagine naquela época, nas cavernas, os grupos reunidos, aí voltavam da caça com um animal abatido, e aquilo representava o alimento, e isso trazia um conforto, uma alegria que eles, de alguma maneira, a sua moda, comemoravam. Então, a alegria era uma emoção que reforçava esse comportamento, ok? Efeitos da alegria no corpo. A alegria aumenta a liberação de dopamina e de endorfinas, que são neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar, de prazer, de bem-estar mesmo. Não é? Então, ela, aumentando esses neurotransmissores, a pessoa entra num clima de maior felicidade, tá? Ao mesmo tempo que ela aumenta esses neurotransmissores, ela diminui a produção de cortisol, que é um dos hormônios ligados ao estresse. E melhora com isso também o sistema imunológico. Isso já foi provado também com diversas experiências científicas, tá? A tristeza. A tristeza se caracteriza por uma sensação de vazio e desamparo, né? Existem gradações nessa emoção. Nós temos uma tristeza leve, por exemplo, quando nós acordamos, vamos nos levantar e vemos aquele céu cinzento, aquela chuva fininha batendo na janela, aquele frio, tudo isso nos leva a uma sensação de tristeza, sabe? De baixo astral, vamos dizer assim. Mas é uma sensação leve, que passa rápido e nós damos continuidade à nossa vida do dia a dia, tá? Essa sensação, ela pode também ir aumentando até se tornar uma tristeza profunda que caminha para um processo de depressão através do luto, por exemplo, né? Então, pessoas que perderam entes queridos, pessoas que romperam relações de muito tempo, tudo isso são perdas afetivas que a psicologia denomina de afeto negativo, ou seja, é uma sensação de pesar que pode ser acompanhada por pensamentos ruminativos sobre o evento que causou a tristeza. O que são pensamentos ruminativos? São pensamentos que tendem a ficar girando ininterruptamente na cabeça do indivíduo. Eles vão e voltam, vão e voltam. Então, por exemplo, o indivíduo terminou uma relação com a namorada e entrou num processo de tristeza. Evidentemente que um dia isso vai passar, mas logo no começo desse processo, quando ainda não foi elaborada a perda, o que acontece? O indivíduo como que ficou paralisado naquele momento, né? Então, a vida vai passando, porque a vida vai passando, mas o indivíduo fica preso
lá naquele instante traumático. Ele não vê a vida passar. Então, isso pode acontecer, pode demorar um certo tempo. Quando você perde uma pessoa querida, que desencarna, você leva um tempo, chora a ausência, lamenta a ausência, mas com o passar do tempo, a vida retoma o seu curso. Algumas pessoas acabam caindo num processo de depressão enquanto doença, porque elas não conseguem sair desse estado. Né? Efeitos da tristeza no nosso corpo. A tristeza, esse estado de tristeza, provoca uma diminuição da frequência cardíaca, uma diminuição da nossa energia. A gente se sente como que exaurido, cansado, prostrado. A tristeza também provoca a diminuição das defesas imunológicas. Não é? Foram feitas pesquisas, um estudo muito interessante na Universidade de Harvard, onde se pegou dois grupos de estudantes, tá? E eles fizeram, é, um grupo de estudantes e fizeram uma medição das suas células de defesa, dos seus leucócitos. Aferiram o nível dos seus leucócitos e, em seguida, apresentaram um filme, uma comédia, um filme do Gordo Magro, onde você dava gargalhada atrás de gargalhada. Após a exibição desse filme, os pesquisadores mediram novamente a taxa de leucócitos e se verificou que a taxa dos leucócitos havia aumentado com a alegria, com a risada, com as gargalhadas. Depois, numa outra etapa, foi feita, com esse mesmo grupo, a aferição dos leucócitos antes do experimento e passaram um filme triste, onde muitas pessoas morriam, haviam catástrofes, mortes em quantidade, e depois dessa exibição foram aferir os leucócitos e viram que eles haviam diminuído. Tá? Então, isso está provado com testes científicos que os humores, essas emoções, tanto da alegria, reforçando o sistema imunológico, quanto da tristeza, diminuindo as nossas defesas imunológicas. Tá? Também ocorre, com a tristeza, uma diminuição da capacidade de concentração e da memória. Tá? O indivíduo passa a ter uma visão mais pessimista dos acontecimentos. Então, é uma situação perigosa, porque ele pode acabar se acostumando, se acomodando àquela posição de vítima. É aquele desenho animado, não lembro o nome do bichinho, que falava: ó vida. Quem lembrar o nome desse desenho, por favor, deixe aqui nos comentários que vai me ajudar. Então, o indivíduo passa a ver apenas a vida com os óculos cinzas do pessimismo. E aí o que acontece? A sua vida vai se reforçando com eventos negativos, porque o universo, isso a gente vai ver em outras aulas, ele nos dá
aquilo que nós pedimos. E quando você entra numa frequência de negatividade, de pessimismo, de vitimismo, você está dizendo ao universo que é isso que você quer, e o universo vai te enviando cada vez mais situações nesse nível frequencial, tá? Também é interessante que a tristeza provoca um recolhimento social, né? E provoca com isso uma solidão, um sentimento de estar sozinho. E é muito ruim esse sentimento quando ele vem acompanhado dessa visão pessimista, tá? Porque a solidão, a nível de introspecção, ela tem um viés positivo, como nós vamos ver. A tristeza, como eu disse, remonta aos tempos primitivos, quando estar em um grupo era crucial para a sobrevivência, tá? E como eu estava falando, a tristeza tem uma função pedagógica, uma função de nos educar, tá? É, por quê? Porque ela nos leva a esse processo de introspecção, de olhar para dentro, né? De fazer reflexões profundas acerca da nossa vida, do rumo que estamos tomando, e com isso nos ajuda a tomar decisões mais acertadas no futuro. Então, nós podemos aprender com as experiências de tristeza e de dor, ou podemos ficar paralisados na negatividade e no vitimismo. A escolha é absolutamente nossa, tá? Nós precisamos ter a consciência de que na vida não existirão apenas eventos alegres, positivos, existirão situações também igualmente negativas, desastrosas, imprevistas. E que esse é o fluxo, é o ritmo da vida. E que nós não vamos nunca evitar totalmente que aconteçam fatos negativos na nossa vida. O que nós temos é que aprender a administrar esses eventos cada vez mais com mais autoconsciência. Então, se você se conhecer melhor, você vai saber o momento em que não adianta você brigar com o processo. É melhor ficar quieto e esperar que a situação passe para depois retomar a tua caminhada, tá? Então, é importante a gente aprender com esses eventos da vida, tá? As emoções, vejam bem, né? Elas são nossas ajudantes, são reações que vibram, que acontecem no nosso corpo material e que repercutem na nossa emoção, gerando sentimentos específicos que, por sua vez, vão propiciar pensamentos que vão levar a comportamentos, como nós vamos ver na próxima aula. O que eu quero dizer é que as emoções são úteis na dose certa e são negativas, são desastrosas quando em excesso. Então, por exemplo, o medo, como falei já anteriormente, ele promove a nossa sobrevivência. Então, ninguém ia se expor, sair da caverna, quando estivesse ouvindo passos de um predador. Ao mesmo tempo, nos dias de hoje, ninguém vai sair à rua de uma cidade moderna 2 horas da manhã sem se prevenir, não é? Porque poderá ser assaltado ou ter
algum prejuízo qualquer. Então, o medo faz com que nós nos acautelemos, nós tenhamos um pezinho atrás diante de certas situações, faz com que nós não nos atiremos de cabeça. Tá? Já em excesso, o medo se transforma em paranoia, o medo aumenta em grande número a quantidade de pensamentos negativos aos quais ficamos prisioneiros e leva a um processo de ansiedade. Então, a ansiedade é a base da ansiedade, a origem da ansiedade está na emoção do medo, que pode ser concreto, no exemplo que eu te falei, o indivíduo andando numa cidade violenta às 2 horas da manhã, é uma possibilidade concreta. Ou o indivíduo está na sua casa rememorando uma situação no qual tenha sido assaltado. Né? Então, não importa se a emoção tem origem num fato concreto ou num fato ilusório, virtual. Importa é que isso pode desencadear uma emoção negativa, levando à ansiedade. Tá? A raiva. A raiva é uma emoção muito interessante, porque ela traz uma vibração de vida. Ela faz a gente se movimentar, sair da inércia, negar aquela situação, dar um murro na mesa e falar: chega, não admito isso mais na minha vida. Isso é uma motivação, tá? Ao contrário, a raiva em excesso, ela vai provocar um processo de ódio, né? De ressentimento, que vai levar a um envenenamento da própria pessoa. A pessoa que se fixa nessa faixa de sintonia da raiva, ela acaba gerando emissões energéticas muito negativas que vão impregnando seus corpos sutis de energia, e essa impregnação vai descer para o seu corpo físico, levando até a processos doentios de ordem psicossomática. Tá? Alguns estudos apontam que até o câncer tem uma das origens, evidentemente não é a única, no ressentimento profundo e prolongado e mal resolvido. Então, aí, a gente tem que trabalhar a questão do perdão, que é uma questão, um ponto muito importante, que nós precisamos refletir. Não só o perdão a quem nos prejudicou, de alguma maneira, como o auto-perdão, perdoar a nós mesmos e sairmos daquele processo de culpa paralisante que nos congela junto ao evento traumático. A alegria nos traz positivismo, alegria, uma visão esperançosa da vida. Entretanto, a alegria em excesso se transforma em euforia. O indivíduo acaba perdendo o juízo crítico, achando que pode tudo e fazendo uma porção de besteiras por aí afora. Ela pode se tornar um distúrbio psiquiátrico, caracterizado dentro da doença afetiva bipolar, o quadro de euforia, necessitando, inclusive, de medicações específicas. Tá? A tristeza, como falei, ela, se for entendida num viés positivo,
acaba promovendo uma reflexão interior e um maior autoconhecimento, fazendo com que a gente acerte o rumo daqui para frente. Já a tristeza em excesso, ela nos dá a sensação de desamparo, ela nos fornece pensamentos negativos, vivemos na apatia, perdemos o tônus vital e caímos num processo de depressão que torna-se igualmente uma doença psiquiátrica, muitas vezes necessitando de recursos medicamentosos. Então, vejam, as emoções, elas não são necessariamente negativas ou positivas. Elas devem ser vividas por cada um de nós dentro de uma posição, de uma postura de equilíbrio, ok? Então, dentro dessas questões, era mais ou menos isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Essas quatro emoções, o medo, a raiva, a alegria, a tristeza, são consideradas emoções básicas que acontecem e imediatamente originam uma contraparte no nível emocional, que são os sentimentos correspondentes a essas sensações que ocorrem no nosso corpo físico, tá? Então, minha gente, era mais ou menos isso que eu gostaria de apresentar na aula de hoje, tá? Volto a dizer, apresente seus comentários, suas dúvidas, deem suas sugestões, temas que gostariam de verem abordados aqui no nosso canal. Sintam-se à vontade para se colocar, ok? E na próxima aula vamos ver a correlação entre as emoções, os sentimentos e os pensamentos na nossa vida diária, ok? Um abraço a todos e muita paz.